Prepare-se. Você está prestes a cruzar a linha entre o que é real e o que é inexplicável. Bem-vindo ao Relatos Reais, onde o medo não é apenas uma história, ele é uma lembrança gravada na pele. Se inscreva no nosso canal para nos ajudar a trazer cada vez mais relatos para você. Eu nunca acreditei muito em histórias de terror. Sempre fui aquele tipo de pessoa cética, que ri das lendas urbanas e encontra explicações lógicas para tudo. Se ouvia alguém contar um caso inexplicável, sempre pensava, é só coincidência, exagero ou imaginação. Mas o que aconteceu naquela noite, naquela casa no interior do Paraná, é algo que nem minha mente mais racional consegue apagar ou justificar. Até hoje, revivo cada detalhe, cada som, cada sensação. E o pior é que não consigo encontrar uma resposta. Era verão e eu voltava de uma viagem com 2 amigos, o Gabriel e a Letícia. Havíamos passado o fim de semana acampando, aproveitando o isolamento da natureza. Depois de 3 dias de paz e tranquilidade, estávamos prontos para voltar para casa. Nosso plano era simples: pegar a estrada cedo, dirigir direto e chegar antes da meia-noite. Mas como acontece nas histórias que dão errado, decidimos pegar um desvio para cortar caminho. A estrada velha parecia uma boa ideia no início. Menos trânsito, paisagens bonitas, um atalho para economizar tempo. Mas conforme avançávamos, as coisas começaram a parecer erradas. As árvores ao lado da estrada eram altas demais, formando túneis escuros que o farol do carro mal conseguia iluminar. O silêncio lá fora era pesado, sem o canto de pássaros ou o som de insetos. E o pior, o marcador de combustível estava quase no limite. Gabriel, sempre otimista, disse que devíamos continuar. Logo encontraremos algum lugar com gasolina, garantiu. E de fato, avistamos um pequeno vilarejo alguns minutos depois. Era como um punhado de casas jogadas em meio ao nada. As ruas de terra estavam desertas, e as casas pareciam mais sombras do que construções reais, com suas fachadas apagadas e janelas vazias. Havia algo de melancólico naquele lugar, como se o tempo tivesse parado ali. A única casa com luzes acesas estava no fim da rua principal. Era uma construção antiga, de madeira desgastada, com janelas de vidro emolduradas por cortinas pesadas. A luz amarelada no interior contrastava com a escuridão ao redor, tornando-a ainda mais chamativa. Parece que alguém está acordado, Letícia comentou, apontando para a casa. Não tínhamos muita escolha. O carro dava sinais de que poderia parar a qualquer momento, e aquela casa era a nossa única chance de ajuda. Estacionamos na frente dela, e por um momento ficamos em silêncio dentro do carro, observando. Não sei dizer porquê, mas algo nela me fez hesitar. Gabriel foi o primeiro a sair. Como sempre, ele era o mais destemido do grupo. Batemos na porta e, surpreendentemente, ela foi aberta quase imediatamente. Uma senhora nos atendeu. Ela era magra, pequena, com os cabelos brancos presos em um coque frouxo. O sorriso dela parecia acolhedor, mas havia algo nos olhos dela que me deixou desconfortável. Eles eram grandes demais, brilhantes, quase vítreos. "Estão perdidos?" perguntou ela com uma voz rouca e arrastada. Explicamos a situação. O carro estava quase sem gasolina e precisávamos de ajuda. Ela balançou a cabeça em compreensão e nos disse que tinha um galão no quintal. Mas antes de sair para buscar, nos convidou a entrar. Gabriel, como sempre, foi o primeiro a aceitar. A sala era iluminada por uma lâmpada amarelada e tinha um cheiro estranho. Uma mistura de queimado com algo doce e levemente azedo, como frutas podres. Havia móveis antigos, um sofá de veludo desbotado e uma mesa com uma toalha rendada que parecia desgastada pelo tempo. Mas o que mais chamava a atenção eram os quadros. As paredes estavam cobertas de retratos antigos. Homens, mulheres e crianças, provavelmente parentes da senhora, olhavam para nós de dentro de molduras escuras. Mas havia algo errado com aqueles retratos. Os olhos das pessoas eram desproporcionais, grandes demais para seus rostos. Pareciam observar cada movimento nosso. Letícia foi a primeira a notar. "Esses olhos, parece que eles nos seguem", murmurou desconfortável. Gabriel riu, tentando aliviar o clima. "Talvez sejam câmeras escondidas.
Vai ver, ela é uma artista excêntrica. Mesmo enquanto ele ria, eu sentia o desconforto crescer. Não era só impressão. Aonde quer que eu olhasse, os olhos nos quadros pareciam acompanhar. A senhora voltou com o galão e nos entregou. Agradecemos e dissemos que já iríamos embora, mas ela insistiu para que ficássemos mais um pouco. Ofereceu café, dizendo que era perigoso sair tão tarde. Gabriel aceitou sem pensar duas vezes. Letícia e eu hesitamos, mas acabamos ficando por educação. Foi então que o silêncio foi cortado por um som estranho. Um ruído baixo e irregular, como passos, mas não no chão. Parecia vir das paredes. Deve ser um rato gigante, brincou Gabriel rindo. A senhora, no entanto, não achou graça. Ela congelou e o sorriso desapareceu. Seu rosto ficou pálido e ela começou a murmurar algo, baixo e rápido, como uma oração. Os passos continuaram, agora vindos do teto. Eram lentos, mas pesados, como se algo grande estivesse se movendo lá em cima. Letícia se levantou, dizendo que era melhor irmos. Mas antes que ela pudesse sair, a senhora segurou o braço dela com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Vocês não podem sair agora. O tom dela não era ameaçador. Era desesperado. Antes que pudéssemos reagir, a porta da sala bateu com um estrondo, sozinha. Um vento gelado atravessou o cômodo, apagando a luz. Ficamos na escuridão e então ouvimos. Não era apenas um som. Era uma risada baixa e rouca, mas distorcida, como se viesse de um lugar distante e próximo ao mesmo tempo. Quando a luz voltou, Gabriel não estava mais lá. Letícia começou a gritar o nome dele, mas não houve resposta. A senhora estava em pé no canto da sala, tremendo. Eu avisei. Vocês não deviam ter entrado. Corremos pela casa, abrindo portas e gritando o nome de Gabriel. Cada porta que abríamos parecia nos levar a corredores mais longos, mais escuros. Era como se a casa tivesse mudado, se expandido. Não fazia sentido. Os passos continuaram, agora nos seguindo, e o ar ficou pesado, quase insuportável. As paredes pareciam tremer, e os quadros caíam, mas os olhos nos seguiam mesmo caídos no chão. Finalmente encontramos a saída. A porta da frente estava aberta, e corremos para o carro. Letícia gritava para eu dirigir, mas eu hesitei. Gabriel ainda estava lá dentro. Então olhei para trás. Ele estava na entrada da casa, mas não era Gabriel. Seus olhos estavam completamente negros, sem vida, e havia um sorriso estranho no rosto, algo que não parecia humano. Entrei no carro e arranquei dali. Letícia chorava ao meu lado, enquanto eu evitava olhar pelo retrovisor. Algo me dizia que se eu olhasse, veria aquilo correndo atrás de nós. No dia seguinte, voltamos com a polícia, mas a casa não estava mais lá. No lugar havia apenas uma clareira coberta de mato alto. Quando mostramos a foto que havíamos tirado antes de entrar, vimos algo. Lá estávamos nós três, sorrindo, com a casa ao fundo. Mas na janela do segundo andar havia uma figura. Não sei o que era, mas aqueles olhos eram os mesmos dos quadros. Desde então, evito atalhos, estradas desertas e vilarejos esquecidos. Porque seja lá o que for aquilo que encontramos naquela casa, eu sei que ainda está por aí. E se você encontrar uma casa estranha, com luzes acesas enquanto tudo ao redor está na escuridão, por favor, faça o que eu não fiz. Não entre. Mudar-me para o interior de Minas Gerais foi uma decisão impulsiva, mas necessária. Depois de anos de estresse na cidade grande, eu sentia que precisava de um recomeço. Um lugar onde pudesse ouvir o som do vento em vez de buzinas e gritos. Quando encontrei aquela casa de fazenda, parecia um sinal. Isolada, cercada por montanhas e com um rio cortando a propriedade, ela tinha tudo o que eu queria. A construção era antiga, provavelmente do final do século XIX, com paredes de adobe e janelas de madeira maciça. O telhado, coberto de telhas coloniais, parecia ter visto melhores dias, mas a estrutura geral estava intacta. Para mim, aquilo não era um problema, era um charme. Mesmo com a idade avançada da casa, havia algo convidativo nela. Talvez fosse o silêncio ou a ideia de um passado congelado no tempo. Comprei-a sem pensar duas vezes.
O antigo proprietário, um senhor chamado Joaquim, parecia mais do que disposto a se desfazer do lugar. Era como se ele quisesse fugir. Quando perguntei por que ele estava vendendo, ele desconversou. "É um bom lugar para quem gosta de sossego", disse ele, enquanto evitava olhar nos meus olhos. "Mas, moço, o silêncio, às vezes, ele engole a gente." Na época, achei que ele se referia à solidão do campo. Hoje, entendo que havia algo mais. Os primeiros dias foram de paz absoluta. Passei as manhãs explorando a propriedade e as tardes limpando e organizando a casa. Havia muito o que fazer. A sala de estar tinha móveis antigos cobertos por lençóis, e o cheiro de madeira velha impregnava o ar. No segundo andar, os quartos tinham janelas que davam vista para o rio e para o bosque ao fundo. Meu quarto tinha uma cama de madeira maciça e um guarda-roupa que rangia ao abrir, como se protestasse contra a passagem do tempo. Mas havia um lugar na casa que me deixava desconfortável: o porão. A porta era reforçada e estava trancada com um cadeado antigo. Joaquim não mencionou nada sobre aquilo, e eu não tinha a chave. Decidi que resolveria isso mais tarde. Por enquanto, a casa parecia um refúgio perfeito. Na terceira noite, no entanto, algo aconteceu. Acordei no meio da madrugada com um som estranho vindo do lado de fora. Eram passos, pesados e arrastados, como se alguém estivesse caminhando ao redor da casa. Fiquei imóvel, tentando entender o que estava ouvindo. Talvez fosse algum animal, pensei. Peguei uma lanterna e olhei pela janela do quarto. A luz atravessou o quintal vazio. Não havia nada além das sombras das árvores balançando com o vento. Deitei-me novamente, mas o som continuou. Era intermitente, como se a coisa ou pessoa estivesse deliberadamente andando em círculos. Embora eu quisesse acreditar que era apenas minha imaginação, algo no ritmo irregular dos passos me deixava inquieto. Na manhã seguinte, explorei o perímetro da casa em busca de sinais. Não havia pegadas, mas notei algo estranho perto da mangueira no quintal. Marcas no chão, como se alguém tivesse arrastado algo pesado. O vento, talvez. Convenci-me de que era isso. Mas na noite seguinte, o som voltou. Dessa vez parecia mais próximo. Sentei na cama, tentando ignorar o coração acelerado. Foi quando percebi algo que me gelou até os ossos. Os passos não estavam mais do lado de fora. Eles vinham de dentro da casa. Lentamente, ecoavam pelo corredor do segundo andar. Tranquei a porta do quarto e fiquei em silêncio absoluto, com a respiração presa. O som parou do lado de fora, como se alguém estivesse parado ali, ouvindo. Segundos depois, ouvi um leve arranhar na madeira, como unhas longas raspando contra a porta. Pulei da cama e gritei: "Quem está aí?" A resposta foi o silêncio, seguido por um único som que me deixou paralisado. Uma risada baixa e rouca, cheia de desprezo. Quando criei coragem para abrir a porta, o corredor estava vazio. Mas algo estava errado. Havia marcas de arranhões ao longo da parede, como se alguém tivesse passado as unhas por ali. As marcas eram profundas e irregulares, e não estavam ali antes. Na manhã seguinte, decidi enfrentar o porão. Peguei uma barra de ferro e quebrei o cadeado enferrujado. Quando abri a porta, fui atingido por um cheiro horrível, uma mistura de mofo, terra molhada e algo mais metálico, quase como sangue. Desci com cuidado, iluminando o ambiente com uma lanterna. O porão era pequeno, com paredes de pedra e chão de terra batida. No canto, vi um baú coberto por uma camada de poeira grossa. Ao abri-lo, encontrei uma coleção de objetos perturbadores. Fotos antigas, velas gastas e pedaços de madeira entalhados com símbolos estranhos. No fundo do baú, havia um caderno velho, com a capa rasgada. Folheei o caderno, mas a maior parte das páginas estava preenchida com rabiscos e palavras desconexas. Uma frase, no entanto, se repetia várias vezes: "A casa é deles. Saia enquanto pode." Depois disso, tudo piorou. O som de passos e arranhões tornou-se uma rotina noturna. Mas na sétima noite, algo novo aconteceu. Acordei com o som de risadas. Não era uma risada, mas várias, sobrepostas. Parecia que um grupo de pessoas estava no corredor, rindo de algo que só elas entendiam. Levantei-me, tremendo, e abri a porta. O corredor estava vazio, mas as risadas continuavam, agora vindas do andar de baixo. Peguei uma faca e desci as escadas.
A sala de estar estava iluminada por uma luz fraca que eu tinha certeza de que não deixara acesa. No centro da sala havia algo que não deveria estar lá. O baú do porão. Estava aberto e dentro dele vi o caderno. Só que agora, as páginas estavam preenchidas com novas palavras, todas escritas com uma caligrafia irregular. Você não pertence a este lugar. Saí correndo da casa e passei o resto da noite no carro. Na manhã seguinte, pedi ajuda a um amigo. Contei tudo o que tinha acontecido e ele concordou em me acompanhar de volta para buscar minhas coisas. Quando chegamos, a casa estava completamente revirada. Os móveis estavam destruídos e as janelas quebradas. O baú, no entanto, tinha desaparecido. No porão, encontramos algo que eu nunca conseguirei explicar. Na parede de pedra, haviam surgido marcas como se mãos gigantescas tivessem tentado sair dali, deixando impressões profundas. No chão, gravadas na terra, estavam as palavras: já avisamos, vá. Vendi a casa por um preço muito abaixo do que paguei e nunca mais voltei. Até hoje, evito pensar no que aconteceu lá, mas às vezes, durante a noite, ouço risadas ao longe. Risadas que não pertencem a este mundo. Existem lugares que carregam histórias que nunca deveriam ser desenterradas. A Casa da Fazenda é um desses lugares. E se um dia você passar por lá, espero que não cometa o mesmo erro que eu. Algumas portas deveriam permanecer fechadas para sempre. Era uma sexta-feira de tarde quando decidi pegar o avião e seguir para o interior do Pará. Minha avó, Dona Cecília, vivia sozinha em uma casa simples na beira de uma floresta densa, perto de um pequeno povoado, onde o ritmo da vida era muito mais lento do que o da capital, Belém. Ela me convidara para passar o fim de semana com ela, e após um ano de muito trabalho, aceitei a proposta. Talvez o fato de ela ser a única pessoa que restava da minha família naquele canto, afastado do Brasil, tenha sido o maior motivo. Cheguei na pequena cidade de Paragominas. Depois segui de carro por uma estrada de terra esburacada que parecia não ter fim. A paisagem do Pará era impressionante, com a floresta fechada de um lado e, do outro, o céu imenso, sem nuvens. As árvores altas e a vegetação densa me davam uma sensação de que aquele lugar não era feito para seres humanos, mas para os mistérios que a natureza mantém longe dos olhos. Quando cheguei à casa da minha avó, ela estava sentada na varanda, como sempre, olhando o horizonte com um semblante sereno. "Filho, você chegou. Que bom que veio", ela disse com seu sotaque carregado. A casa era simples, feita de madeira e coberta por um telhado de zinco, que, embora velho, ainda estava firme. Ao redor, uma pequena área de cultivo e um grande terreno, com a floresta densa começando ali, como se a natureza estivesse prestes a engolir tudo. Passamos a noite conversando e minha avó me contou histórias sobre o povo local, sobre o rio próximo e as lendas que cercavam a floresta. Eu, cético, escutava tudo com certo desdém, sem acreditar realmente no que ela dizia. Falava sobre curandeiros, espíritos antigos da floresta e até sobre uma casa que ficava mais fundo na mata, um lugar onde não se deve entrar. Ela me alertou, mas como sempre, achei que fosse apenas mais uma história daquelas que ela gostava de contar para me assustar. Mas o que aconteceu na noite seguinte não tem explicação. Era já tarde quando fomos dormir. Minha avó tinha me dado o quarto no andar de cima, onde a janela dava diretamente para uma floresta. O silêncio era profundo, com exceção do canto dos grilos e de alguns animais distantes. Me deitei, tentando relaxar, mas algo na atmosfera daquele lugar me deixava inquieto. Eu não sabia se era o silêncio ou a sensação de que algo observava, mas havia uma tensão no ar. Não consegui dormir de imediato. Por volta da meia-noite, acordei com um barulho vindo do lado de fora, uma espécie de arranhar na madeira da casa. Fiquei tenso, tentando entender o que poderia ser. Inicialmente pensei que fosse algum animal, talvez um porco do mato ou até mesmo um macaco, mas o som parecia muito mais humano, como se algo estivesse tentando escalar a casa. Levantei-me da cama, com a mente cheia de perguntas. Aproximando-me da janela, olhei para o lado de fora, mas estava escuro demais para ver algo claro. Então, vi uma sombra. Não era uma sombra natural,
mas algo que parecia se mover com uma lentidão deliberada, como se estivesse ciente de sua própria presença. A figura estava em pé na floresta, entre as árvores, mas o que mais me chamou a atenção foi o brilho dos seus olhos, um brilho vermelho intenso, quase como se fossem 2 pontos de fogo. Meu coração disparou. Não sabia se deveria chamar minha avó ou simplesmente tentar ignorar o que eu via, mas a curiosidade me impulsionou a observar mais. Durante alguns minutos, a sombra permaneceu imóvel, como se estivesse me estudando. De repente, ela se moveu, desaparecendo na escuridão da floresta. O barulho cessou, mas a sensação de algo estranho não foi embora. Não consegui dormir o resto da noite. Fiquei deitado na cama, com os olhos fixos na janela, tentando entender o que havia visto. Quando o dia finalmente amanheceu, o céu estava nublado e a sensação de desconforto persistia. Minha avó estava na cozinha, como se nada tivesse acontecido. Perguntei a ela se já havia visto algo estranho na floresta, mas ela apenas sorriu e disse que a floresta guarda seus segredos e não devemos mexer com aquilo que não entendemos. Aquela noite, contudo, não foi um caso isolado. Nos dias seguintes, comecei a perceber mais coisas estranhas. À noite, os sons na floresta se tornavam mais intensos, como se algo estivesse se aproximando da casa. Certa noite, ouvi passos bem perto da janela. Quando fui olhar, não vi nada, mas uma sensação de frio percorreu minha espinha. Algo estava ali, algo estava me vigiando. Na terceira noite, a situação chegou ao limite. Enquanto dormia, fui acordado por um grito distante, um grito que parecia vindo da floresta, mas ao mesmo tempo parecia estar dentro da casa. Levantei-me da cama apavorado e corri até a janela. A cena que vi me deixou sem palavras. No meio da floresta, uma figura alta e esquelética, com os olhos ainda brilhando em vermelho, estava de pé, olhando diretamente para mim. Sua forma era humana, mas sua presença era antinatural. A figura não parecia ter medo da luz da minha janela, como se soubesse que nada poderia atingi-la. A sensação de pavor foi tão grande que eu corri até o quarto da minha avó. Ela estava calma, sentada na cama, como se esperasse por mim. "Você viu o que estava lá fora, não foi?" "Zerênia", ela perguntou sem demonstrar surpresa. Eu mal consegui responder. Ela me explicou que aquela era uma entidade conhecida na região, chamada de Curuá, um ser que ronda as florestas do Pará, especialmente nas noites sem lua. Segundo minha avó, o Curuá se alimenta da energia vital das pessoas, mas só aparece para aqueles que têm algum tipo de ligação com a floresta ou com algo além do mundo físico. Ela me pediu para nunca sair de casa à noite e que, caso sentisse a presença dele novamente, deveria simplesmente ignorá-lo e não fazer qualquer movimento. Na manhã seguinte, eu já não queria mais ficar ali. Algo naqueles olhos vermelhos me havia marcado de forma irremediável. A sensação de que havia algo de maligno naquela floresta era insuportável. Embora minha avó tenha tentado me acalmar, eu sabia que não poderia mais permanecer em um lugar assim. Na volta para Belém, percebi que a floresta do Pará, com seus mistérios e sua vida selvagem, guarda segredos que talvez nunca venham à tona. O que eu vi naquela noite e os dias que se seguiram continuam sendo um enigma que jamais poderei resolver. O Curuá, ou o que quer que seja aquela presença, segue sendo um fantasma que me persegue em meus pensamentos, me lembrando que há coisas no mundo que não podemos controlar, apenas temer. E desde então, nunca mais voltei àquela casa. E até hoje, sempre que vejo uma floresta densa e silenciosa, meu coração acelera, como se algo lá estivesse esperando.